Eu quero que vocês recebam no palco do Palestrante com uma grande honra receber Carlos Brita, senhoras e senhores. Chasing what I know is true. There's nothing that I would not do. When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. I ain't waiting and wishing. Estimados amigos, estimadas amigas, boa tarde! Gostaria de começar dizendo que cada um dos senhores e das senhoras tem um dom, talento, habilidade, competência, um chamado, uma missão. E, através de você descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, você pode transformar essa sua competência numa fonte de renda e impactar, beneficiar, abençoar milhares e milhares de pessoas. Eu espero sinceramente que o conteúdo que eu trago hoje para os senhores possam ajudá-los nesse propósito. Tudo bem? Então vamos começar contando uma história. Quando eu tinha 12 anos de idade, a coisa que eu mais queria era aprender inglês. E meus pais não tinham dinheiro para me matricular na Wizard. Gente, era uma piada. Mas eu acho que eles tiveram muita sorte, porque naquele momento eles conheceram os missionários norte-americanos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. E eu comecei a aprender inglês de graça. Até hoje eles dão aula de graça com americanos. Eu não paguei nada por isso. Comecei bem, né? E eles colocaram um sonho na minha cabeça. Um dia você vai poder estudar na Universidade Americana. Para mim, um sonho impossível. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe costureira. Como que eu podia pensar que um dia ia poder estudar na América? Mas graças ao apoio daqueles jovens, no momento certo, na hora certa, eu fui aceito na Universidade Brigham Young. Só que eu não esperava, gente, aconteceu. Depois do primeiro semestre, eu desisti. As notas foram péssimas, mais vermelhas do que azuis. Eu pensei, não nasci para estudar, não nasci para fazer faculdade no exterior. Foi uma ilusão, foi um sonho impossível. Eu desisto, eu volto. Eu já era casado, eu fui até minha casa, onde eu morava, e tinha que convencer a minha esposinha de que nós faríamos esse retorno. E daí eu falei para ela, meu amor, as notas não foram boas. Ela olhou e disse, de fato, Carlos, não foram boas. Eu disse, mas não se preocupe, eu já sei como resolver esse problema. Ela disse, para melhorar as notas? Eu disse, não, nós vamos voltar. Eu desisto. E naquele momento, gente, eu descobri com quem eu tinha me casado. Ela disse, negativo, Carlos. Põe uma coisa na sua cabeça, você veio aqui para se formar. E enquanto você não se formar, nós não vamos voltar. Simples assim. Gente, eu não tinha escapatória. Tinha que seguir avante. Então agora eu vou falar só para você, mulher, também. Às vezes, nós homens, pensamos que somos muito fortes, que tudo sabemos, tudo decidimos e tudo temos uma saída. Mas às vezes, mulher, nós somos muito frágeis, muito fracos, muito vulneráveis. E precisamos de uma mulher forte do nosso lado para nos apoiar e nos motivar. Então, para você, mulher, uma salva de palmas. Tem uma frase que diz o seguinte, ao lado de todo homem bem-sucedido tem uma mulher forte, bem-sucedida. E eu falei, certa vez, numa palestra, essa frase. E daí uma senhorinha veio para mim e disse, Carlos, você falou a frase errada. Eu disse, como assim? Você falou que ao lado do homem tem uma mulher forte que vai motivá-lo. Eu disse, está certo, é ao lado mesmo. Ele disse, não é o lado, Carlos, é atrás. Eu disse, não, atrás não fica bem, né? Tem que ser ao lado.
junto, um do lado do outro. Ela disse, mas é atrás, sabe por quê, Carlos? Alguns homens têm que ser empurrados, empurrados, empurrados. Então, literalmente, naquele momento, eu precisei ser empurrado. Depois da formatura, finalmente, retorno ao Brasil. E eu estava muito bem empregado. Bom salário, bons benefícios, estabilidade, tudo que um executivo pensa, eu tinha. Novamente, o que eu não esperava aconteceu. Fui demitido. Eu tinha 30 anos, já tinha filhos pequenos, minha esposa grávida e demitida. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação, mas quando isso acontece, você começa a fazer a pergunta, será que foi pessoal? Será que foi profissional? Será que não gostaram de mim? Será que eu tenho capacidade, potencial? O que será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir outro emprego? Será que eu vou ser demitido outra vez? É assim ou não é? Não acredite, gente. Demitiram Carlos Wizard. Então, naquele momento, eu tinha duas escolhas. Uma, mandar currículos, tentar outra vaga. Segundo, eu podia empreender. Algo me dizia lá no fundo que eu devia empreender, mas não sabia por onde começar, nem o que fazer, não sabia onde buscar as respostas. Então, comecei a fazer oração. Meu Deus, qual é o caminho? Onde que eu devo seguir? Qual vai ser o meu futuro profissional? E enquanto eu estava nesse momento de inspiração, a resposta veio. O seu futuro são as aulinhas de inglês. Vai abrir uma escola e uma rede de escolas. Mas, meu Deus, estou desempregado. Não tenho dinheiro, não tenho experiência, não tenho equipe, não tenho estrutura, não tenho apoio, não tenho nada. E daí uma passagem da Bíblia veio na minha mente. Mateus 7:7. E o que diz lá? Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então hoje quero dizer para o meu amigo e para a minha amiga, todos que estão aqui, não importa qual é o momento de vida que você está passando, dilema, situação, a decisão que você tem que tomar, tenha certeza de uma coisa, Deus te conhece, Deus te ama e Deus tem respostas para você. E esse versículo, Mateus 7:7, é seguido do seguinte, Mateus 7:8. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate para ele, se ele é aberto, inclusive para você. Então, meus amigos e minhas amigas, podem ter certeza que isso é universal. Acontece com todos os filhos e filhas de Deus. Então, naquele momento, gente, eu comecei a dar as minhas aulinhas de inglês e daí eu comecei a pensar, será que está na hora de abrir uma escola? Fui falar com meus amigos. Adivinhem só o que meus amigos disseram, gente. Ah, vocês já assistiram essa palestra, né? Tudo que vocês estão pensando aí, eles disseram, gente. Carlos, você é doido, não faça isso, não troque o certo pelo incerto. Tem muita concorrência. E põe uma coisa na cabeça, esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. Gente, eu não esperava esse balde de água fria. Confesso para vocês que eu fui para casa e eu chorei. E os meus amigos, sabia que ele ia desistir, que era fogo de palha, que não ia muito longe. Não é assim que seus amigos fazem? Você tem um plano, uma meta, um ideal, um sonho, e eles têm todas as razões do mundo porque você não vai ter sucesso, se bem que eles nunca venceram na vida. Bom, gente, o tempo passou. E hoje quem ri sou eu. E os meus amigos choram. E por que será que eles choram? É porque talvez eles também tivessem sonhos, metas, ideais, planos, objetivos, mas ficaram tão focados nos fantasmas imaginários, nos receios da alma, e nunca deram uma chance para o seu projeto acontecer. Então agora vocês sabem como foi que a Wizard nasceu, cresceu e se desenvolveu, a ponto de, mais tarde, comprar outras escolas de inglês, como o IASG, Skill, Microlins, SOS Computadores, formando um grupo com 3.000 escolas, atendendo 1 milhão de alunos a cada ano, gerando 50 mil empregos nesse país, presentes
em 10 países. Pode bater palma, gente. Sabe o que eu mais gosto dessa história, gente? Tudo começou com o quê? Sonhos, objetivo, planos, metas, acreditar numa resposta. E depois que Deus te dá uma resposta, o que você faz? Segue. Não importa o que o vizinho, o amigo, o parente, esse ou aquele diz, você com Deus é a maioria, tá bom? Hoje, gente, alguém vai dizer, acho que o Isa veio aqui fazer propaganda das escolas. Gente, de verdade, não vim fazer propaganda. Sabe por quê? Eu já vendi essas escolas todas. E se vocês prometerem que não vão pôr no Instagram, no Facebook, nem no Orkut, tem gente aqui que é do tempo do Orkut, não tem? Sabe por quanto que eu vendi essas escolas? 2 bilhões de reais. Vocês já viram um cheque de 2 bilhões? Eu já vi. Começa com 2, daí tem 0, 0, 0, 0, 0. Não acaba mais os zeros, gente. E quando me deram aquele cheque na mão, eu estava literalmente tendo que fazer uma decisão. O que eu faço com esse cheque? Desconto ou não desconto? Chamei a esposa, os filhos, diretores, conselheiros, todas as pessoas, analistas, e depois de 5 minutos, sim. Você nunca sabe o que vem pela frente, né? Vai que tem uma pandemia global. Vai que a Rússia resolve invadir a Ucrânia. Vai que o PT ganha as eleições. Então, qual que é a lição? Quando a oportunidade bate na sua porta, você abraça. E hoje eu voltei, gente, a dar aulas de inglês. Mas não estou dando somente aulas de inglês. Porque aqui, falando agora há pouco com o Oséias, falando com o Michael, ele disse, qual que é o segredo do sucesso, Carlos? Eu disse, é simples. Você tem que fazer melhor do que a concorrência faz. Então, eu estou hoje na frente da Mr. Wiz, mas é uma escola que ensina inglês, liderança, empreendedorismo, educação financeira e inteligência emocional. Gostou? Quantas escolas de inglês vocês conhecem no mercado que tem toda essa proposta? Só a Mr. Wiz. Então aí está a dica. Quer vencer? Faça melhor que a concorrência. E agora nós vamos fazer um teste para ver como que está o seu inglês. Tudo bem? Eu vim aqui fazer a matrícula, né, gente? Então vamos lá. Recentemente, eu fui até o Rio de Janeiro me reunir com o Eduardo Paes, prefeito da cidade. E ele está traduzindo as placas de sinalização do português para o inglês. Quem esteve no Rio de Janeiro recentemente já pôde ver as placas traduzidas. Vocês sabem que o Rio de Janeiro é a cidade do Brasil que mais recebe estrangeiros. Então ninguém vai ficar perdido na cidade maravilhosa. Ficou mais fácil ou não ficou mais fácil? Muito mais fácil, né? Olha só. E na minha opinião, a placa campeoníssima é essa daqui. Bom, gente, qual que é o teste do inglês? O teste é o seguinte, se você está rindo, parabéns, seu inglês está excelente. Se você não riu, corra para Mr. Wiz. Pessoal, vamos falar de coisa séria? Eu vou compartilhar agora 8 princípios que eu segui na minha trajetória, que literalmente me tiraram do ponto zero do desemprego e me trouxeram para uma condição, de fato, de muito sucesso. Primeiro passo, zere o seu passado negativo. Será que no seu passado e no meu nós cometemos erros, equívocos? Será que alguém nos passou a perna, nos deu um prejuízo, nos tirou vantagem, se aproveitou da gente? Será que alguém nos violentou, nos magoou, nos ofendeu, nos injustiçou? E a resposta é
Sim. Todos nós passamos por experiências negativas no passado. E sabe o que eu descobri? Quem vive preso ao passado não progride, porque gasta toda a sua energia, seu talento, sua capacidade, sofrendo, remoendo com aquilo que aconteceu há 5, 10, 15 anos atrás, e não tem nada que você possa fazer para mudar o seu passado. O que você pode fazer é mudar o presente e, mais importante, e o futuro. Então não sofra com o seu passado, porque o passado já passou. E sabia que até Deus está mais interessado no seu futuro do que no passado? Isso é bíblico. Certa vez trouxeram até Jesus Cristo uma mulher e disseram: mestre, de acordo com a lei, essa mulher deve ser apedrejada. A Bíblia fala que Jesus Cristo estava escrevendo na areia. Ele continuou escrevendo. Ele diz o seguinte: aquele que estiver sem pecado pode tirar a primeira pedra. Saiu 1, 2, 3, saíram todos. Só ficou o mestre e a mulher. Faço aqui um parênteses. Naquele grupo de pessoas ali, quem era o único sem pecado? Jesus. Se a mulher entendeu a profundidade daquela fala, ela pensou: agora chegou a hora de eu ser apedrejado. Mas olha só o amor, a bondade e a misericórdia demonstrada pelo mestre. Filha, onde estão os teus acusadores? Não tinha ninguém ali. E o que o Salvador disse para ela? Eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Jesus Cristo não queria saber o que tinha acontecido, quando tinha acontecido, por que tinha acontecido, quantas vezes tinha acontecido, com quem? Porque aquilo já era passado. O que o mestre queria era a transformação, a renovação daquela mulher, daquela vida. E finalmente, a oportunidade dela começar uma vida dali para frente de virtude, voltada para as coisas espirituais. Então eu digo a mesma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Não importa o que aconteceu no seu passado, Deus está mais interessado no seu futuro do que no passado. Princípio número 2 diz: aumente a sua autoestima. Lamentavelmente, a maior parte da população do Brasil é pobre. É ou não é? E você sabia que o pobre tem um jeito pobre de pensar? O pobre pensa mais ou menos assim: meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Tem gente que pensa assim ou não tem? E sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Vai morrer pobre, porque ele já aceitou a pobreza como uma condição permanente. E aquele que vence, independentemente de onde ele nasceu, da escola, da formação, da periferia de onde ele veio, ele é capaz de se visualizar no novo momento de realização, acreditar, aceitar, buscar, pagar o preço até realizar. Sacou o lance? Princípio número 3. Se você é um empreendedor, a sua missão é atender a necessidade do mercado, atender a necessidade do cliente. Você é um eterno resolvedor, solucionador de problemas. E quanto maior for a sua capacidade de solucionar problemas, maior vai ser a sua remuneração, a sua valorização, o seu reconhecimento no mercado. Princípio número 4. Ninguém jamais fez algo grandioso sozinho. Todos aqueles que venceram foram capazes de cercar-se, rodear-se de pessoas competentes, qualificadas, com integridade, de modo tal que transformou um sonho que um dia era individual para ser um sonho coletivo. E significa o quê? Que você tem que ter a habilidade de acreditar nas pessoas. Será que a maior parte das pessoas acreditam no outro ou desconfiam do outro? Desconfiam. E daí não dá certo. Certa vez perguntaram para mim: Wizard, se você tivesse que resumir numa frase a explicação do seu sucesso, sabe o que eu disse? É a minha capacidade de confiar nas pessoas.
E a minha mulher diz que isso aqui é um defeito. Ela diz que eu confio demais. Mas eu prefiro confiar demais do que desconfiar demais. Sabe por quê? Deus confia em você. Agora, será que você não vai confiar no outro? E daí as pessoas me perguntam, mas Carlos, nunca ninguém te passou a perna? Nunca ninguém te passou atrás? Nunca ninguém te deu um prejuízo, te roubou? E sabe o que eu respondo? Toda noite, quando eu vou dormir, eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu tenho uma certeza. Estou sendo roubado, estou sendo roubado, estou sendo roubado! E é verdade, gente. Eu sou roubado de duas maneiras. Primeiro, pela minha incompetência. Eu não tenho um sistema que é a prova de ladrão. E segundo, porque tem ladrão mesmo, né? Com tanta gente trabalhando, com tantas empresas, alguém está me passando a perna. Mas daí a pergunta é, você vai basear as suas decisões como empreendedor nos caloteiros, naqueles que são mau caráter, ou gente de integridade? É gente de integridade. Porque na prática, gente, eu aprendi, 30 anos empreendendo, que tem muito mais gente boa, gente honesta, de princípios, valores, pessoas de caráter, do que mau caráter. Então você tem que ter isso em mente. Princípio número 5 diz o seguinte: se você é empreendedor, a sua empresa é um reflexo de quem você tem no seu íntimo, no seu interior, na sua mente. Ou seja, se o indivíduo veio da área da tecnologia e ele monta um negócio, toda a sua empresa está muito bem tecnológica, para passar de uma sala para outra, tem lá uma identificação visual, facial, é tudo com um crachazinho que vai lendo os códigos e tudo mais. Se o sujeito veio da área de contabilidade, gente, todas as entradas, as saídas, as vendas vão estar contabilizadas. Pode ser que a empresa nunca dê lucro, mas o prejuízo vai estar bem contabilizado. Se o indivíduo veio da área do RH, a empresa dele parece um convento de freira, gente. Todo mundo é amiguinho um do outro, todo mundo fala baixinho, não tem contenda, não tem conflito, não tem briga. Mas se a pessoa veio da área comercial, talvez ele não entenda nada de tecnologia, nem de RH, nem de contabilidade. Mas a empresa dele está voando, 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 porque o foco dele é vendas, vendas, vendas. Então você tem que perguntar para si mesmo, qual que é a minha competência e qual é o objetivo da minha empresa. Se você não tiver foco em vendas, você tem um problema na mão. Pense por um instante qual que é a empresa mais famosa do mundo. O pessoal costuma dizer para mim, é a Apple. O que vai acontecer se a Apple deixar de vender? Quebra. Coca-Cola. O que vai acontecer se a Coca deixar de vender? Quebra. Bom, se a Apple e a Coca vão quebrar, imagine a minha empresa e a sua. Vai quebrar também. Então tem que ter foco nas vendas. Princípio número 6 diz o seguinte: mais importante que você saber ganhar o dinheiro é poupar, guardar, economizar um pouquinho a cada mês. Ou seja, é igual o agricultor. Ele planta e ele tem que sempre guardar as sementes para aquelas sementes multiplicarem. Então a pergunta é, você está fazendo a administração financeira correta? Se sim, parabéns. Se não, está na hora de começar. Princípio número 7. Busque a sua origem divina. Lembra que eu falei que eu estava com 30 anos, desempregado, não sabia o que fazer no futuro? O que eu fiz? Fui orar, buscar inspiração. Então não importa, repito, qual é o momento de vida, qual é a situação, o dilema, a decisão que você tem que tomar. Quando você tem essa conexão divina, um novo cenário abre na sua frente. E eu e minha esposa, Vânia Martins, realizamos semanalmente um estudo bíblico. E o nosso único objetivo é ajudar as pessoas a aumentarem a sua fé, aumentarem a sua conexão divina, a sua comunhão com Deus. E é gratuito, você não paga nada, sua carteira está protegida. Então, se você desejar, basta pegar o seu celular, apontar para esse QR Code, deixa aí o seu nominho, seu WhatsApp, e a Vânia vai mandar para você o link gratuito pelo Zoom. Nós realizamos já há 4 anos esse estudo bíblico. É segunda-feira, às 21 horas. Então,
será uma satisfação ter a sua presença. Falei com o Tiago há pouco, ele disse o seguinte: Carlos, a metade dos participantes do nosso curso já tem profissão definida, já tem um negócio, empresa, a sua vida já está resolvida. Mas tem uma metade que está buscando uma oportunidade de negócio, ou para si, ou para a mulher, ou para o filho, para a filha, para alguém próximo. Então, hoje gostaria de convidar você. Se você está, de fato, buscando uma oportunidade de empreendimento, venha ser parceiro de negócio de Carlos Luiza, gente. Vamos abraçar a causa da educação. Ensinar inglês, liderança, ensinar empreendedorismo, educação financeira, inteligência emocional. Vamos levar a Mr. Wiz para a sua cidade. Gostou? Novamente, só pega o seu celular, aponta e nossa equipe vai atendê-lo e vamos empreender juntos. Porque é empreendimento com propósito. Não é somente dinheiro pelo dinheiro, mas é a transformação, é o impacto na vida de jovens, crianças e adultos. Thank you very much. Boa, salva de palmas de pé, senhoras e senhores, de pé, senhoras e senhores. É só isso, senhoras e senhores. Vamos mais alto, barulho.